Show de maravilha. Vamos lá. O que significa últimos dias? Paulo começa falando. Paulo começa ensinando. Nos últimos dias. Escute isso aqui. Últimos dias. Paulo disse, últimos dias. Paulo disse o quê? Últimos dias. A Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. Quantas semanas? 70 semanas. Quando Cristo veio à Terra, assim quando Cristo morreu, a cronologia ou o tempo cronológico parou. A 70ª semana, 79ª. Não ainda a 70ª semana ainda não foi efetuada. Não foi 60ª e aqui é 70ª. Essa aqui é 70ª, 69ª. A Bíblia fala, ou no livro de Daniel fala que são para o povo de Israel. Escuta aqui. São 70 semanas. Quantas semanas? Israel é o calendário de Deus. Israel o quê? O calendário de Deus. Presta atenção, irmãos. Para você saber o que está acontecendo no mundo, olha para Israel. Se você conseguir enxergar em Israel, eu falo Israel nação, você verá o trabalhar de Deus e também um trabalhar maligno. Porque o que Daniel disse para as 70 semanas para o teu povo, para quem? Para quem? Tem alguém aí? Para quem? O teu povo. Para o teu povo. Ou seja, as 70 semanas não se cumpriu ainda. Falta uma semana. Falta 7 anos. Quando Cristo grita, está consumado. Quando Cristo fala, acabou, está consumado, o relógio cronológico inicia agora o tempo da graça. O tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. Ou seja, ainda falta 7 anos para cumprir a última semana. Ainda não se cumpriu as 70 semanas. Falta 7 anos. Uma semana. Por isso que Paulo fala, nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Últimos dias que estão faltando para que volte a contar o calendário. Para que volte a contar o calendário para 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas ainda não se cumpriram. Quando Jesus gritou, Pai, está consumado, a tua mão entrega o meu espírito, parou de contar. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia fala de último dia, últimos segundos e últimas horas. Amém? Últimos dias, últimas horas e últimos segundos. Ou seja, aqui refere-se ao tempo que quando cumprir o arrebatamento, a igreja vai entrar na Nova Jerusalém. A igreja vai entrar na dimensão do onde Deus habita. A Nova Jerusalém, ela tem 3 dimensões. O era e o será. O será, o e o era. Deus habita na dimensão do Na dimensão do será é o laboratório. E na dimensão do era, é a dimensão era, será e será e é. Cada dimensão, Deus habita nela toda. Por isso que a Bíblia fala, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, o calendário vai voltar a contar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Quando der 7 anos aqui na Terra, a igreja vai voltar à Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Amém. Por isso que Paulo fala últimos dias, porque o tempo da graça está se findando. A igreja está para ser arrebatada e o calendário vai voltar a contar. Só deu tempo de Jesus,
Quando Jesus deu grito, até o dia de hoje, até hoje, é o que estamos vivendo nos últimos dias. Quando a igreja for arrebatada, os últimos dias não vão existir mais. Vão existir a 70ª semana. Quem pegou, diga amém. Quem pegou, diga amém. Vamos lá. O que significa os últimos dias? São os últimos dias do tempo da graça. Últimos dias do tempo da... São vocês. Últimos dias do tempo da graça. O senso de moralidade nos últimos dias está a cada vez mais sendo desmoronado, ou desconstruído, ou sendo desfeito, ou sendo deturpado, ou sendo estragado, ou sendo maculado, ou sendo corrompido, por causa que o pecado, o fato da normalidade do pecado, como assim? Roupa, jeito, fala, como se você hoje, olha só, quem preserva, quem continua algo bíblico, algo herdado por família, como que? Moralidade, homem com homem, mulher com mulher, pai e mãe, menina é menino, menina é menina, menina veste a rosa, menino veste azul, ok? Claro que pode vestir de qualquer cor, mas é só para nomenclaturar. Ou seja, se as pessoas não encaixam nesse padrão hoje, ou você vai ser condenado, ou você é quadrado, que daí? Ou você é cancelado, porque você não está se enquadrando num padrão terreno. Só que a gente não precisa do padrão terreno para se enquadrar. A gente precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que não vai nos nortear. Ou seja, a normalidade hoje é mulher com mulher, homem com homem, a pessoa ter mais de um casamento, é a pessoa fazer o que ela quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. É ou não é assim? Isso é a normalidade do mundo. É isso que eles... O engraçado é que eles querem empurrar de goela abaixo que a gente deve aceitar. Mas quando a gente fala, eles falam que a gente é preconceituoso. Quando a gente fala, eles dizem que a gente é quadrado. Mas é tudo certo, irmão. A gente não é deste mundo. Nós estamos de passagem. A nossa morada está vindo. Quem daí, diga amém? Relativismo. O que é relativismo? É a doutrina que faz... Porque hoje tudo é relativo. Hoje tudo é relativo. O que é relativo? A doutrina que faz depender a verdade do grupo, do indivíduo, ou do tempo, ou do lugar. Quem foi que... O professor Gabriel, acho que foi ano passado, que tu teve a lição de que... como que é? Tem certeza? Eu estou jurando pelo Senhor, como que era que tu falaste? Que foi, tem certeza? A pessoa que falava, tem certeza? A outra pessoa, tem certeza perante Deus? Tá errado, irmão. Porque isso você tá desconstruindo a moral da pessoa. Você não confia no que a pessoa está dizendo. Precisa colocar Deus no meio para que a pessoa confie, para que a pessoa acredite. A pessoa tem que, para vocês verem, para nós vermos o quanto tá a palavra da pessoa hoje não tem mais valor. A palavra da pessoa não tem mais credibilidade. Relativismo depende de quem fala. Depende de que tempo. A Bíblia, ela é atual? Ela foi escrita quando? Ela foi escrita para nós? Por isso que não serve. É o que as pessoas pregam. Por isso que fala que é relativo. Relativo o que é? Depende do tempo. Depende da circunstância. Depende do local. Porque eles falam que a Bíblia é ultrapassada. Enquanto eles pensam que a Bíblia é ultrapassada, para a gente ela é um fato histórico. E é um fato poderoso que veio de Deus. A Bíblia, irmãos, não tem prazo de validade. A Bíblia não tem... Vou repetir de novo para vocês entendam. A Bíblia não tem prazo de validade. Ela serviu ontem, serve hoje e vai servir para amanhã. Amém? A Bíblia, olha só, a Bíblia não é moderna e não é ultrapassada. Ela é eterna. Vou repetir, a Bíblia não é ultrapassada e a Bíblia não é passada, não é presente. A Bíblia é eterna. A Bíblia veio de Deus. A Bíblia veio da voz, da palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, apesar
do inimigo, apesar do mundo, a igreja tem a essência de quem a chamou. Ou seja, nós temos a essência do Pai. Vamos lá? Abre aí. Vamos abrir. 1 de Pedro, 1 a Pedro 1,16. Quem está pegando, diga amém, irmãos. Hoje tudo é relativo. Hoje tudo é relativo. Hoje tudo pode. Hoje tudo... Porque as pessoas esquecem que tem um padrão bíblico. Nós temos a moral. O que é moral, irmão? É tudo que você aprende, tudo que você é ensinado conforme a lei do Senhor. É tanto que tem a lei moral. A lei se divide em 3 pernas. Quantas pernas? Quantas pernas? Olha só. Lei moral, lei civil e lei cerimonial. Das 3, aqui Jesus falou que ele não veio abrogar, foi a moral. A moral de Deus para com o homem. Porque a civil era Israel como nação. Não vale mais. Cerimonial, ele cumpriu na cruz do Calvário, fazendo todo o rito que o Pai pediu. A lei moral são os 10, o decálogo, que uma ou 6 são para os homens e 4 são para Deus. Ou seja, 4 são vertical e 6 horizontal. Ou seja, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la, a lei moral, a lei que você obedece à palavra de Deus. Você sabia que quando você segura a urina, você está pecando contra o próprio corpo? Sabia quando você maltrata o corpo? Porque o pecado não é só contra o próximo. Por isso que Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a você mesmo. Quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, a gente pecou. Quando a gente dorme menos do que deveria dormir, nós estamos pecando contra o próprio corpo. Ou seja, nós que temos o Espírito Santo, nós temos que obedecer a palavra de Deus no que diz respeito à saúde do corpo também. Não é só espiritual, é saúde do corpo. Por isso que a degradação, o pecado, vem entrando no homem, o homem conversa, o homem vive menos. Antigamente era 300, 400, 90, 900 anos. Agora, 100, foi abaixando. 90, 80, 60, 70. Foi só diminuindo pelo fato do clima não estar mesmo como no princípio, pelo fato das comidas do homem. O homem começou a comer carne depois do dilúvio. O homem, antes do dilúvio, ele comia só frutas, verduras. Não que ele era vegetariano, que a comida dele era essa. A comida era fruta, verdura, eram comidas que davam no pé das árvores. Depois que Noé saiu da arca, Deus falou, pode comer carne, mas carne sem sangue. Por causa que se o homem comer, a alma está no corpo, a alma está na carne. Ou seja, não pode comer comida com sangue. Ok? Então, quando a pessoa começa a deturpar, a falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, pode ser que você não peque espiritualmente, mas o seu corpo padecerá. O seu corpo vai morrendo devagarzinho, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Isso é resultado do pecado que a gente não vê, mas acontece. Quem está aí, diga amém. Irmão João, lê pra gente, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lê o 15 e depois o 16, por gentileza. Pelo contrário, se aquele que vos chamou, tornado talvez os mesmos em todo o vosso conhecimento. Porque está, sede santo porque eu sou, ou seja, a mesma essência que está falando pra gente, ele fala para que nós sejamos santo, assim como ele é, em toda a nossa maneira de viver. Ah, pastor, quando as pessoas estão no mundo, aí vem para a igreja, o do mundo fala, só quer ser o certinho, só quer ser o santinho. Santo nós somos, só não somos perfeitos. Ou seja, nós somos santos em busca da perfeição, porque as pessoas pregam o santo como se fosse impecável, na impecabilidade, na incompatibilidade ou na perfeição, pessoa. Nós somos santos em busca da perfeição. Quem está aí, diga amém. Nós estamos procurando ser parecido com Cristo
o homem perfeito. Por isso que ele disse que ele era a verdade verdadeira, porque a verdade verdadeira é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Cristo, o homem perfeito, o homem sem pecado, um homem, irmão, para que Pedro, para que a Bíblia, para que estivesse escrito, um homem que na sua boca não achou pecado. Imagina como era Jesus. Imagina como era Jesus, porque existem pecados alimentares, pecados ou lei, porque quando a pessoa quebrava a lei, era pecado. Ou seja, lei comportamental, lei cerimonial, lei de como se vestir. Ou seja, das leis 613, Jesus cumpriu a risca todas. Imagina um homem que era Jesus, irmão. Imagina como era Jesus. Imagina como era sentar, conversar com Jesus. Imagina como era você ouvir Jesus falar. E os fariseus, às vezes eu tento procurar algum perdão nos fariseus, nos saduceus, nos sacerdotes, para ver se eu vejo que como se eles estivessem cegos, mas não tem como perdoá-los. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus estava com eles, irmão. O Filho de Deus estava na terra e eles não reconheceram porque o coração estava moroso. A Bíblia fala que estava gordo. Como que é coração gordo? Coração que não consegue mais ouvir a palavra de Deus e se arrepender. A semente cai, mas volta. A semente vai, mas volta. Porque está apostatado. O camarada ouvir Jesus falar, ouvir a voz de Deus falar, e não fazer nada, e não crer, ao ponto de dar um esbofeteão, uma esbofetada, dar um murro na boca de Jesus, porque ele disse, tu que dizes que eu sou o Cristo, Filho de Deus? Se o meu pai quisesse, me soltava. Jesus tomou um murro na boca, Jesus foi humilhado, ele só caladinho. Claro que ele tinha que acontecer, claro que tinha que acontecer tudo aquilo que aconteceu em Anás e Caifás. Mas só que eles, mesmo assim, não conseguiram ouvir a voz de Jesus. Mesmo assim, não conseguiram se arrepender. Será difícil, será duro, mas para essas pessoas, as pessoas que não confessarem, não se arrependerem, não crerem em Cristo Jesus, infelizmente, não poderão falar, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Porque ninguém pode ser, porque a Bíblia fala que Jesus é um juiz justo, um juiz que julga com equidade, um juiz que julga de acordo com o que a pessoa conhece. E a pessoa nunca vai poder dizer, eu nunca ouvi falar sobre Jesus. Até os que foram antes dele vão ser julgados, que não creram nele, por mais que estava em forma oculta, ele estava lá. Porque assim creu Abraão, assim creu Moisés, assim creu os patriarcas, assim creu os profetas. Por isso que Jesus disse, muitos profetas, muitos reis queriam ouvir o que vocês ouvem. Queriam estar onde vocês estão, mas não puderam. Então era privilégio dos profetas, dos apóstolos daquele dia, dos discípulos estarem ouvindo Jesus falar. Quem está aí, diga amém. Vamos lá. Nós estamos vendo a deteriorização moral. Como está moralmente o pessoal. Como está deturpado. Só um pouquinho, mestre. Volta. Tem como voltar? Foi mal. Será só vou mostrar aqui. Descaracterização. O que é descaracterização? Tirar a forma moral. Tirar a forma ideal. Tirar aquilo que é correto e mostrar uma forma não ideal. Ou outra forma. Pode deixar. Já vou falar aqui. O que é descaracterização? Tirar a forma ideal. Vamos lá. 1B. Esse é 2C. Aí. A erosão da ortodoxia. Escreva aí. O que é ortodoxia? Andar de forma correta. Ortodoxia significa andar de forma correta. Por isso que quando o irmão James machucou o pezinho, foi aonde, irmão James? Não, você não foi no médico. Ortopedia. Porque significa, vem de ortos, andar direito. Quando eu também quase rompi aqui o... Qual é o nome?
o ligamento do tornozelo, jogando bola, eu pisei errado, eu também tive que ir na ortopedia, porque o pé inchou. Então, ortopedia é aquela pessoa que trata do seu andar. Sabe quem trata do nosso andar? Sabe quem é nosso ortopedista? O Espírito Santo. Fala uma coisa aí, irmão. O Espírito Santo é que nos faz andar certo. O Espírito Santo é que faz com que andemos correto. Vamos lá. O que é ortodoxia? O que é ortodoxia? Os progressistas querem tornar normal aquilo que é sobrenatural. Olha só, um dos pontos dos progressistas é o quê? Tirar o espiritual da Bíblia. Falar, a Bíblia isso aí não existe não. Olha lá, os milagres acontecidos na palavra de Deus aconteceram em âmbitos físicos e espiritual. Em âmbito físico, em âmbito físico e espiritual. Isso é, o milagre, olha só, o milagre começa na dimensão de Deus, para que venha revelar-se a nossa. Ou seja, o milagre nunca é de baixo para cima. O milagre é de cima para baixo. Tudo que você precisa, tudo que você quer, não se encontra aqui. Se encontra lá. Quem está pegando, diga amém. Olha só. Em fato, ou de fato que o mundo visível, segundo a Bíblia, o mundo invisível é mais real do que o visível. Ou seja, tudo que temos aqui é sombra do que é espiritual. Ou seja, tudo que foi feito em cima, tudo que foi feito aqui, foi feito primeiro em cima. Se essa cadeira existe hoje, é porque no mundo espiritual foi feito primeiro. Ou seja, tudo que é físico é porque foi feito no mundo espiritual. Vamos ver? Hebreus capítulo 11. Abre aí comigo. Marca aí, vamos ver. Isto é, o milagre começa na dimensão de Deus, para que venha revelar a nossa. Israel, lê pra gente, por favor. Hebreus capítulo 11. Quem está pegando aí, diga amém. Hebreus capítulo 11. Deixa eu só me ver aqui. Lê o verso de número 3. Que mundos são esses? Que mundos são esses? Vamos lá. Pela fé, repete de novo, por favor. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Uau! Que mundos são esses? Que mundos são esses? Olha só. Entendemos que pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Mundo espiritual e mundo físico. Quando Jesus falava, ele falava em dois âmbitos. Ou quando Deus falou também, Deus falou em dois âmbitos. Ele fala para o mundo físico, espiritual, e fala para o mundo físico. Por isso que às vezes quando Jesus está falando, está proferindo algumas palavras, ele começa a falar de uma coisa assim, física, depois espiritualmente. Por isso que as pessoas não entendiam. Era disso que não entendiam os fariseus. Porque quando Jesus falava, ele falava ao mesmo tempo espiritual, físico, ele já entrava no espiritual. Para confundir a mente dos apóstatas, da mente daqueles que não conheciam a palavra de Deus. Ou seja, quando Jesus falava para o mundo espiritual, ele falava a palavra logos. Logos não, rema. E quando é no mundo físico, é o logos. Por isso que fala a palavra rema. O pastor Gilmar Natal de falar palavra rema. Rema significa revelada, palavra dita. Palavra dita. Logos é palavra escrita. Logos é escrita, rema é dita, falada.
Quem tá aí? Interpretar essa palavra errada, não, mano? Por quê? Palavra revelada. Mas é palavra revelada pelo fato de ser do mundo espiritual. Entendeu? Claro que a Bíblia já é do mundo espiritual. Só que a pessoa, ele falava assim, pelo fato da pessoa encontrar no texto algo que às vezes estava oculto às pessoas que estavam ouvindo. O que a gente denomina de revelação. Só que sempre teve lá a gente que não olhava com outros olhos, com os olhos espirituais. Ou o fato de eu não enxergar no momento o que está escrito, não inibe de nunca estar escrito lá. Estava com véu. Ou seja, pelo fato de estar lá, eu não conseguia ver, não significa que nunca houve lá. Nunca esteve lá. Por isso que a Bíblia é tão poderosa que cada um, mesmo versículo, algumas pessoas podem ver interpretações diferentes que o Espírito dá na mesma linha de raciocínio. No mesmo modo de ver. Claro que tem algumas interpretações bíblicas que são únicas. Únicas como assim? Que são exclusivas, que são de fato que vão acontecer e é daquele modelo, ok? Mas tem outras que dá para pessoa saber, por exemplo, a escatologia. Tem várias linhas de raciocínio, mas fala das últimas coisas, mas são várias linhas de raciocínio. São várias linhas, por exemplo, tem os pré-tribulacionistas, os mesos-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eles todos acham na Bíblia alguma visão que Jesus vai vir antes da tribulação, que Jesus vai vir no meio da tribulação e outros que acreditam que Jesus vai vir pós-tribulação. Eles encontram versículos na Bíblia que vão denominar cada um com a fé. Cada um anda na luz que tem. Não critico, mas só que cada um anda na luz que tem. Se a luz que está nos olhos dele, se a luz do Espírito Santo iluminou ele para aquilo ali, amém. Veremos no dia. Ok? Diga lá. Então tem a rema, dita falada, logos escrita, e também podemos dizer que tem a logos rema, que é escrita revelada. Que é a palavra de Deus. Escrita revelada. Tudo bem. Entendeu? Escrita revelada. Por quê? Porque está escrito já. A maior revelação aqui. Porque no caso o logos é para a terra. A rema, ela veio do mundo espiritual. Porque quando Deus propagou, ele falou na rema. Quando ele começou a falar com homens, aí veio a ser escrita e logos. Rema e logos. Ok? Quem pegou, diga amém. Escrita e revelada. Só que algumas vezes ela se torna só logos. Pelo fato do véu não estar iluminado. Pelo fato da pessoa não conhecer ainda. Por isso, uma pessoa que é natural, ela lê a Bíblia e não vê nada de diferente. Porque ela está lendo só logos. Só o escrito. só a letra. Só A e B, B e C. Por isso que pode ser a letra mata. E o Espírito Justamente. vivifica. É o Glória a Deus. Espírito que dá a iluminação. Da graça. Para que você entenda Entenda. a revelação que está sendo dita. Porque a Bíblia é a revelação. Quem dizer que a Bíblia tem revelação, a Bíblia tem revelação. Ela é a maior e a melhor Você não revelação. pode falar que Deus te deu uma revelação da Bíblia. Você pode dizer que Deus te deu a iluminação Para entender. da revelação. Porque a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Por isso que só pode entender, compreender quem tem os olhos espirituais, que tem o Espírito. Porque o Espírito ilumina para que você enxerga, para que você venha enxergar e compreender. O que está, às vezes, oculto a você. Quando o Felipe diz, entendes o que lê? Aí, como é que eu vou entender que ninguém vai me explicar? Porque ele só estava lendo, ele não estava entendendo o que estava lendo. Somente. Então, não estava tendo a revelação, a iluminação da revelação. Ele só estava tendo a escrita. Por isso que as pessoas não entendem pelo fato de ser um livro espiritual. E só vai ler quem tem a essência do Espírito dentro dele. E quer ler como se fosse uma coisa da terra. As coisas da terra. Esse é o problema. E ele, Como se fosse um livro qualquer. Diga lá, irmão Meire. Orientação para cada um de nós. Quando a gente vai ler a palavra, mesmo que seja a Revista. a lição diária, então, primeiramente, nós devemos convidar Muito o bom. Espírito de Deus para nos dar o discernimento, a ciência da palavra. Entendimento, justamente. Para poder entender O que está sendo dito, né? está sendo dito lá como vocês estão. Justamente. Porque senão a gente vai, às vezes, interpretar. Porque a Bíblia não é para a gente ler do jeito que a gente pensa. E porque no momento que a gente lê a Bíblia, ela está lendo a gente.
E ela está lendo para transformar a gente. Porque a gente não é para a gente colocar nossa mente na Bíblia, mas é a Bíblia na nossa mente. Como assim? Porque a gente, às vezes eu tinha muito esse defeito. Eu lia do jeito que eu entendia que era para ler. Não é. É para ler do jeito que ela está escrita. Porque às vezes eu leio pensando que é um jeito, só que é para ler como ela está escrita. Quem tá pegando? É complicado, mas é assim. A gente tem, porque a gente tem um entendimento, às vezes, a gente tem um pensamento muito raso, às vezes, principalmente dos abismos culturais, linguísticos e geográficos. A gente fica muito preso a algumas coisas aqui do Brasil, algumas coisas aqui da cultura, e esquece que a Bíblia não é da nossa cultura. Por isso que a gente tem que adentrar na cultura bíblica para que a gente entenda muitas coisas. Onde Jesus estava, o que Jesus quis dizer com aquela parábola, como era a linguagem que Jesus queria dizer, porque às vezes Jesus falava para dois mundos, para mundo espiritual e mundo físico. Quando os discípulos voltaram da missão dos 70, Jesus disse, eu via Satanás caído como um raio do céu. Ou seja, ele estava vendo, ao mesmo tempo que os discípulos estavam pregando, anunciando, os demônios sendo expulsos, acontecendo os milagres, o poder de Deus sendo manifestado, os discípulos ficaram alegres que no nome de Jesus acontecia muitas coisas. Jesus falou, não fiqueis alegres porque os demônios ou os espíritos malignos, eles obedecem ao meu nome, mas estejam alegres porque o vosso nome estão arrolados no livro do céu. Ou seja, porque Jesus via que os demônios, os satanás estavam caindo, estavam perdendo a batalha, porque o nome de Jesus estava pregoando. Ou seja, no momento que os discípulos pregavam, Jesus estava com os olhos espirituais abertos, vendo os satanás cair. Não era que era no momento, no princípio, que Satanás caiu como Lúcifer. Não, foi no momento que Jesus pregava. Os discípulos pregavam, os discípulos estavam ganhando território espiritual. Porque quanto mais a gente prega, anuncia uma vida a Cristo, uma vida converte-se, no mundo espiritual, queridos, há uma libertação. Porque a libertação não começa no mundo físico, começa no mundo espiritual. Cada um na região espiritual tem um quadrante. E esse quadrante que cada um tem deve ser conquistado diariamente. Através da oração, através da leitura, através de Jesus. Porque a Bíblia fala em Efésios que ele nos assentou com ele nas regiões espirituais. Esse verbo assentar significa no grego, significa colocar em lugar de destaque, assentar, colocando no lugar de honra. Ou seja, quando Jesus venceu nas regiões celestiais, Jesus ou Deus nos colocou lá também. Só que a gente não vê. E toda a bênção que Deus dá no mundo espiritual. Aí às vezes a gente fala, Deus, por que eu não recebi minha bênção? É porque a gente não soube para pegar. Quem tá aí, gente? Ou seja, quando a gente não vai no caixa, no correio, a gente vai lá, por exemplo, chega uma carta, chega um cartão, chega uma coisa no correio, sim ou não? Se eu não for lá